Oi, meu nome é Juliana Cristina e você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Hoje a gente vai estar falando sobre o Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11, 1 ao 11, tá bom? Seria legal você abrir a sua Bíblia, mas eu vou ler aqui. A gente sempre lê na versão NVI, tá bom? Eu vou lendo e comentando também, porque eu acho que a gente vai aprendendo mais assim, tá? Vamos lá. João 8, de 1 a 11, diz assim. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ai, nossa. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele assentou-se para ensiná-los. Ai, gente. Que privilégio estar aos pés de Jesus, ouvindo ele ensinar. Isso é maravilhoso. E você sabe que ele está conosco agora. Através do seu Espírito Santo, ele está nos ensinando, está fazendo companhia para nós. Então aproveite esse privilégio de ouvir as palavras de Jesus que está escrito na Bíblia. Versículo 3. Os mestres da lei e os fariseus, lembra que eu falei que eram os líderes dos judeus, os mestres da lei, aqueles que estudavam o Velho Testamento, vendo um monte de coisa, e os fariseus eram aqueles mais ferrenhos, mais fanáticos do judaísmo, tá? Então os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério e fizeram ela ficar em pé diante de todos. Olha só. Então eles pegaram uma mulher surpreendida em adultério. Na lei de Deus, o adultério é pecado, né? E existe uma lei que a pessoa que cometesse em adultério, isso está escrito na Bíblia, deveria ser apedrejada. Por que está escrito isso na Bíblia? Porque era uma lei para ensinar o povo. Imagina, se você tinha medo de morrer apedrejado, você não devia já adulterar. Daí você tinha mais medo ainda, acabava não cometendo adultério, né? No nosso país existia uma lei que falava sobre que não era pecado, era errado, né? Eu não sei termo jurídico, tá, gente? Mas era errado a pessoa cometer adultério, ter mais de uma mulher e tudo mais. Essas coisas hoje em dia estão mudando, né? Mas a palavra de Deus não muda, tem um propósito de Deus aqui. Então, a mulher foi surpreendida em adultério e eles trouxeram a mulher à força e puseram ali diante de todo mundo. Imagine, além de tudo, a vergonha, né? E o medo. E esses chefes, esses líderes dos judeus disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Entendam, no Velho Testamento existiam regras para tudo. Até regras de como lavar a mão, mas detalhes mesmo. Por quê? Vê no vídeo do começo do canal aí que tem um resumo do Velho Testamento. Você vai entender um pouquinho mais. Deus estava criando um novo povo, então ele tinha que criar novas regras e detalhadas para tudo, para as pessoas saberem o que é certo e o que era errado. A lei foi feita para isso, para a pessoa saber o que é certo e o que é errado, porque se não tiver lei, não tem certo nem errado. E aqui realmente Moisés falava que era para apedrejar as mulheres que fossem surpreendidas por adultério. E eles perguntam para Jesus, e você, Jesus, o que você diz? Porque eles eram zelosos para cumprir o que Moisés falava, né? Mas eu duvido que eles apedrejassem muitas pessoas naquela época, desse jeito, né? Os líderes estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Preste atenção, ele estava no meio de uma multidão. Se Jesus falasse, olha, mate a mulher apedrejada, as pessoas iam falar, esse homem é um assassino, ele não tem misericórdia das pessoas. Se ele falasse, não vão apedrejar a mulher, os caras iam falar assim, os judeus iam falar para ele, você está desobedecendo a lei de Moisés, entende? Queriam encurralar Jesus de qualquer jeito, né? Mas Jesus, ele não respondeu. Ele se inclinou no chão e começou a escrever com o dedo no chão. Ninguém sabe o que realmente ele estava escrevendo. Os historiadores e tudo mais acreditam que ele estava escrevendo o pecado de cada uma daquelas pessoas. Mas, gente, a gente tem que ficar com o que está escrito na Bíblia. Isso não está escrito, a gente pode imaginar isso. Mas alguma coisa séria ele escreveu no chão, tá? No versículo 7 diz assim,
Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Isso é uma lição para nós. No capítulo 7, versículo 24, depois você pode ver aí para trás aí um pouquinho, eu falei sobre o julgamento, né? Que Jesus fala não exatamente para nós não julgarmos, mas nós fazemos julgamentos justos. E aqui as pessoas estavam repreendendo porque aquela mulher adulterou, mas o adultério é a mesma coisa que contar uma mentira. É a mesma coisa, a consequência pode ser diferente, mas é pecado do mesmo jeito para Deus. Eu nunca esqueço quando eu era adolescente, meu namorado, que hoje é o Rodrigo, meu marido, ele me falou assim: você sabe que roubar uma borracha e matar alguém para Deus é a mesma coisa? Gente, eu fiquei assim, chocada. Porque, poxa, qual o problema? Roubar uma borrachinha, né? Matar alguém é uma coisa terrível. Mas Deus tem leis, tem regras, e todas as regras, se você quebra, o salário daquilo, a consequência daquilo é a morte espiritual. Independente se for roubar, se for matar, se for adulterar, qualquer coisa assim. É lógico que a gente vai aprender todo o livro de João, que existe perdão, se você pede perdão para Deus e tudo mais, tá? A gente vai ler até aqui nessa história. Mas pecado é pecado para Deus, e não tem pecadinho ou pecadão, tá? Pensa nisso aí. Tá? Então, se alguém de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra nessa mulher. Você atiraria? Ah, filho, eu não. Porque se eu falar pra você que eu não sou pecador, eu já tô mentindo e tô pecando, tá? Versículo 8. Inclinou-se novamente, Jesus inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Eu gosto desse detalhe, sabe? Porque as pessoas mais velhas, quem é muito novo tá assistindo esse vídeo, acha que a gente que é um pouquinho mais velha é tudo bobo, né? Não entende muito. Mas os mais velhos tinham mais consciência que eles eram pecadores. Os jovens se acham às vezes, né? Até é bom em alguns aspectos, né? Mas eles se achavam, então os jovens foram os últimos que foram saindo. Mas os mais velhos começaram a sair. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Imagine. Eu não sei se ela conhecia Jesus ou não, mas imagine o medão que essa mulher tava, hein? Ficou só Jesus e ela. Eu imagino assim, ele olhando nos olhos daquela mulher, né? Então, Jesus pôs-se em pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Quer dizer, onde estão as pessoas que estavam te acusando? O que aconteceu? Ninguém te condenou? Versículo 11. Ninguém, Senhor, respondeu ela. Declarou Jesus: eu também não te condeno. Gente, olha, me arrepia. Olha que lindo. Ele amou aquela mulher, né? Amou como uma filha querida. Eu também não vou te condenar. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. E que lição que a gente pode tomar sobre isso? Deus nos perdoa. Se nós nos arrependermos de verdade, de todo o coração, Ele nos perdoa. Por pior pecado que você tenha cometido. Você pode ter adulterado, você pode ter roubado uma borracha, você pode ter matado alguém. Deus perdoa. Porém, Ele adverte, Ele orienta, Ele ensina. Vá, você está perdoada, mas siga e não peques mais. Não vive, abandone a sua vida de pecado. Deus te perdoa, mas você tem que abandonar essa vida. Porque se você se arrependeu de verdade, você não vai querer mais viver na prática. A gente lê na carta de 1 João, fala assim: aquele que é de Deus, ele não vive na prática de pecado, né? Toda hora fazendo aquilo. O pecado acontece, a gente não toma uma decisão de ser cristã verdadeira, e de uma hora para outra você vira santo. Não existe isso, existe um processo de santificação, mas a gente se tornar mais parecido com Cristo. E isso existe e tem que existir, mas não é assim de uma hora para outra. Mas se Deus te perdoa, se esforce, busca força em Deus para não pecar mais. Seja questão de adultério, seja questão de mentira, seja questão de prática desonesta. Eu não sei onde aperta o seu calo, qual o seu pecado, né? Existem pessoas que têm um pecado de estimação. Pode fazer tudo, reclamar tudo com ela, mas aquilo lá ela não para de fazer. Então a gente tem que estar alerta para isso. Deus orienta a mulher. Eu te perdoo, vá em paz, mas abandone essa vida de pecado. Viva uma vida diferente. Então quero falar para você, Deus te perdoa. Peça perdão a Deus, se arrependa. E Deus quer te dar uma vida diferente.
você possa estar firme com isso. Que você possa aproveitar essa nova vida que só Deus pode te dar. E ter uma vida na presença de Deus, com a ajuda dele em todos os momentos. Vou falar uma coisa verdade, lutas vai ter, tentações vai ter, algumas vezes você vai poder cair, mas Deus vai estar do seu lado para te ajudar. Como é bom aprender a Bíblia, que você possa seguir firme aí, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.